Boa noite, estamos iniciando novamente mais um programa Direito em Sua Casa, o programa que leva a informação jurídica para dentro de seus lares. Hoje tenho comigo aqui, dividindo a entrevista, o doutor Marcelo. Temos o nosso convidado, doutor Eduardo Gomes, vice-coordenador do mestrado da Unibrasil. Ele é doutor pela Universidade Federal do Paraná e nos dará um panorama sobre as migrações que têm ocorrido em todo o mundo e em especial aqui no Brasil e no Mercosul. Boa noite, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, doutor Eduardo, seja bem-vindo. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Eu inicio essa conversa, esse bate-papo jurídico com o professor Eduardo Gomes, um ícone do direito internacional. Sempre nos agracia, sempre generoso com as informações, sempre um estudioso do tema. E nesse momento o que está em voga é o direito migratório, o direito das migrações de trabalhadores, migrações de povos que a gente assiste no dia a dia e que o Eduardo tem se debruçado sobre esse tema. E então falando localmente aqui na questão do Mercosul e falando da questão migratória mundial, e a gente tem assistido aqui a questão dos haitianos, que estão vindo muito para o Brasil, e a questão dos sírios agora em toda a Europa. O professor Eduardo podia, como disse o Edivaldo, dar um panorama para nós sobre essa temática. Como não? Boa noite, Edivaldo, boa noite, Marcelo, grandes amigos, agradeço efetivamente o convite para falar aqui, trocar algumas ideias com vocês aqui sobre migrações. Então nós podemos aqui, dentro desse questionamento que os colegas, que os amigos nos põem, analisar ou debater o tema sobre migrações em três vertentes. Primeira vertente, uma questão, um panorama internacional, a questão decorrente dos conflitos mundiais. Pontualmente nós verificamos a questão da Síria. Nós temos também outras questões um pouco mais pontuais, mas também de grande relevância, como a questão do Haiti, e também temos a questão referente ao Mercosul, né? O tema migratório dentro do Mercosul. Bom, inicialmente, quando nós falamos aqui sobre o tema ou sobre a temática migrações, esse é um tema recorrente na agenda mundial que, naturalmente, ele vem desde a Primeira Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial, com a questão dos conflitos, conflitos armados, ou seja, povos que são retirados, que são expulsos do seu território, eles perdem muitas vezes as nacionalidades e eles vão muitas vezes para campos de refugiados. Tivemos também perseguições a minorias, como na Segunda Guerra Mundial e assim por diante. E, naturalmente, quando nós falamos aqui sobre a questão de migrações, antes desses conflitos que ocorreram ou que ocorrem na Síria, a questão de catástrofe natural, a questão política no Haiti e assim por diante, nós, lá na década de 90, década de 80, no período da Guerra Fria, no período da globalização econômica, nós verificávamos o quê? Nós verificávamos uma grande onda de migrações de latino-americanos para os Estados Unidos e para a Europa. Esta onda de migração, e para o Japão também, a questão dos descendentes japoneses, eram de trabalhadores brasileiros, por exemplo, analisando aqui pontualmente a nossa questão, que
por livre e espontânea vontade, ou por livre iniciativa, iam para esses países em busca de um melhor rendimento. E eles se sujeitavam a condições, a qualquer condição para buscar qualquer trabalho, em busca de obter aqui ganhos melhores, de realizarem uma economia para voltar ao Brasil, né, para voltar ao país e iniciar o seu próprio negócio. Muito bem. Com a crise de 2008, principalmente, a crise que começou lá nos Estados Unidos com a questão da crise imobiliária, enfim, esses mercados, digamos assim, eles se esvaziaram para os latino-americanos. E, potencialmente, o que passou a acontecer? Com a onda de desemprego, naturalmente, esses brasileiros, esses latino-americanos, eles retornaram aos seus países de origem. Por outro lado, se nós avançarmos um pouco mais e trabalharmos aqui com a questão do intervencionismo norte-americano na região do Oriente Médio, isso nos levou aí a um grande conflito na Síria, e que decorre também dos movimentos da Primavera Árabe e assim por diante. Ou seja, aqueles governos que são governos totalitários e autoritários, passa a ocorrer uma disputa de poder, né? Como ocorre no Iraque, como ocorre na Síria, como ocorre em outros países. E, naturalmente, dentro dessa disputa de poder, grupos armados, eles vão perseguir, ou eles perseguem minorias, né? Isso ocorreu, por exemplo, na década de 90 na ex-Iugoslávia. E, naturalmente, dentro dessa guerra civil que se tem presente, o mais prejudicado é a população. Então, essas pessoas, esses indivíduos, como eles não têm mais nada a perder, eles não têm mais o seu trabalho, eles não têm mais a sua casa, muitas vezes não tem o pai, não tem a mãe, eles não têm a mãe, eles não têm a sua referência, não resta nenhuma opção para eles a não ser abandonar os seus lares, abandonar o seu estado, né, o seu país, e tentar a vida em outros países, né? Então, o que nós verificamos são esses botes que atravessam o mar Mediterrâneo e vêm desaguar, entre aspas, na Grécia e em outros países, gerando aqui crises humanitárias. Naturalmente, esses países da Europa, em virtude dessa grande onda de estrangeiros, muitas vezes eles não têm como receber tanto imigrante, tantas pessoas, tantos seres humanos que buscam aqui novas oportunidades. Então, naturalmente, isso gera uma questão, isso gera um problema sério a ser resolvido, né? É justamente uma questão em que torna-se necessário aqui a adoção de políticas públicas por parte dos estados para receber esse pessoal e para dar condições as mínimas condições de sobrevivência para essas pessoas. Por outro lado, quando nós falamos aqui na questão da Europa e da Síria pontualmente, nós temos a questão do terrorismo, a questão do radicalismo, a questão do Estado Islâmico, né? Então, tivemos agora os tristes atentados na França, e naturalmente os países europeus, por outro lado, não sei se de maneira correta ou não, mas por uma questão de autopreservação, eles acabam por estabelecer controles mais rígidos em relação ao ingresso desses estrangeiros. Por quê? Porque eles, de uma forma ou de outra, têm medo do outro. Esse é um panorama na Europa, que naturalmente repercute aqui para nós, aqui no continente americano, na América Latina, na América do Sul e no Brasil. Por quê? Porque, de um lado, nós recebemos esses imigrantes sírios,
né? E o Brasil, ele adota aqui uma política de abertura, uma política de acolhimento desses imigrantes sírios, através justamente do chamado visto humanitário, né? O visto humanitário, ele foi criado, aqui ele é um visto excepcional, um visto temporário que foi criado pelo Ministério da Justiça, justamente através do qual os sírios, a partir do momento que eles ingressam no território brasileiro, eles já podem ter regularizada aqui a sua situação, né? Então, o que acontece? O Brasil, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal já legaliza a situação deles. Então, eles já ficam aqui como residentes, né? Doutor, a temática é muito interessante, né? Poderíamos aqui falar muito, estou gostando muito da forma, eu imagino que o telespectador também compreenda tranquilamente. Mas, pontuando essas migrações para o Brasil, com relação ao mercado de trabalho, considerando que estamos aí numa crise, estamos conseguindo absorver essa mão de obra, existe uma predileção pelos possíveis empregadores com relação aos haitianos, sírios e alguns inominados aí que também migram para cá? Essa é uma questão interessante, porque o que nós verificamos, por um lado, no que diz respeito ao mercado de trabalho, é que nós temos dois aspectos a analisar, o mercado de trabalho e a questão do preconceito. É uma questão triste que nós temos que colocar, mas o que nós temos verificado, o que nós temos experimentado, são atos ou atitudes de preconceito dos brasileiros, principalmente contra os haitianos, né? Algo injustificado, justamente quando nós dizemos que o Brasil é um país sem preconceitos, o que não é verdade. Que não é verdade. Então, por um lado, dentro dessa seara, nós temos esses estrangeiros, esses imigrantes que ingressam no Brasil de forma regular, que vão buscar oportunidades de emprego. E aí temos os haitianos, temos os sírios, temos aqui no Mercosul ou na América do Sul os bolivianos, os equatorianos, os colombianos. Pontualmente, em relação aos haitianos e aos sírios, quando esses imigrantes vêm para cá, muitas vezes eles vêm sem qualquer documentação. Então, muitos desses imigrantes, eles têm uma grande qualificação, mas eles não têm como, enfim, um médico, ele sequer tem o seu diploma. Então, eles saem sem qualquer documento, né? Então, eles vão buscar o quê? Eles vão buscar aqui postos de trabalho, muitas vezes, desqualificados, postos de trabalhos em que eles têm uma qualificação melhor, né? Isso por um lado. Por outro lado, eles vão encontrar também o quê? O preconceito. E por outro lado, também, eles trabalham em condições de labor, em condições de trabalho subhumanas. Então, existe uma exploração de mão de obra. Então, em momentos de crise, naturalmente, isso o Marcelo, que é advogado, que é professor na área de direito do trabalho, sabe melhor do que nós, é muito complicada a situação. E aí, respondendo pontualmente a sua pergunta, é muito difícil aqui do mercado brasileiro, da economia brasileira, uma questão triste a se dizer, mas de absorver esses imigrantes, que muitas vezes, podem ocupar postos de trabalho, mas em condições subhumanas, né? Esse é o problema. Temos 1 minuto para fechar, né? O tempo é curto. O doutor Marcelo tem a palavra. Essa questão é uma questão que cabe a uma profunda reflexão. Você pega naturalmente e olha um trabalhador desse e fala, esse trabalhador veio aqui para pegar meu posto de trabalho. Ao mesmo tempo, você vê que muitos desses trabalhadores vêm do seu país com uma formação originária e acaba se submetendo às condições precárias de trabalho. E muitas vezes o nosso trabalhador não quer fazer aquele trabalho, né? No tempo de crise até reclamar. Às vezes ele já acha que é um trabalho aquém da capacidade dele e vem alguém muito mais qualificado, capacitado, não tem como demonstrar.
Sua Sim, qualificação, e acaba fazendo o que o professor Eduardo falou, algo bem interessante, que uma espécie de colonialismo às avessas acaba acontecendo. Que a gente, que na década de 80, 90, ia para os Estados Unidos, iam os descendentes para o Japão, e hoje a gente recebe os trabalhadores, e a gente fala muito de haitiano, e de trabalhadores haitianos e trabalhadores sírios, mas a gente tem trabalhadores paraguaios, bolivianos, trabalhando muito no estado de São Paulo. Você vai aqui em Curitiba, em vários restaurantes, tem vários trabalhadores migrantes, né? E o Brasil aqui, o colonialismo às avessas, o Brasil é um país imperialista, digamos assim, na América do Sul, né? Em termos de tentar impor a sua cultura, em termos de, historicamente, em termos de avançar aqui nas fronteiras, né? Então, é justamente isso que o Marcelo coloca, né? A questão do subemprego dos sul-americanos. Perfeito. Pois é, e se é que o Estado está preparado, professor Eduardo, então, para colocar a pergunta, porque o Estado estaria preparado para receber essas pessoas, para o Ministério Público do Trabalho, para efetivamente ir nos locais de trabalho, esses trabalhadores que sequer falam muito bem a nossa língua e têm um contrato precário, o Estado estaria preparado? É o nosso desafio aí. Veja, o que eu observo é que nós temos várias iniciativas da sociedade, do Estado, claro, eu vejo que o Estado está preparado nesse sentido. O Brasil é um país que acolhe esses imigrantes em termos jurídicos, legais, tem um marco legal. Também nós temos a sociedade civil organizada, a Universidade Federal do Paraná, a CASLA faz um trabalho muito interessante, a PUC Paraná, a Unibrasil também, e outras instituições, a sociedade civil organizada, no sentido de adotar políticas para encaminhar esses imigrantes, né? Fornecer aqui elementos de inserção cultural, idioma, legalização de documentos. Então, é um trabalho a ser realizado a longo prazo. A luta é árdua. Agradeço a presença dos nobres senhores, mas já estamos passando o nosso tempo. Muito obrigado, doutor Eduardo Gomes. Obrigado, Marcelo. O programa Direito em Sua Casa fica por aqui. Um abraço e até a próxima semana.